Olá meus amigos, tudo bem? Aqui com vocês, Laércio Dart, e hoje vamos conhecer um pouco da história do bairro de Itaquera. Onde antes existiam apenas fazendas e agricultores, no ano de 1875 foi inaugurado no bairro de Itaquera a estação de trem. A data exata da inauguração da estação foi no dia 6 de novembro de 1875. Uma arquitetura que infelizmente não existe mais. Ela foi construída por voluntários portugueses, húngaros e brasileiros. A data foi então escolhida pela comunidade como sendo a do aniversário do bairro. A estação de Itaquera foi fundamental para o progresso do bairro. Os trens da Central do Brasil, que paravam na estação de Itaquera, transportavam material da agricultura, os passageiros que iam trabalhar em São Paulo e também material da pedreira. Foram nas plataformas da estação Itaquera, lá nos anos 30 e anos 40, que muitos estrangeiros desembarcaram e fizeram história no bairro. Entre eles, japoneses, portugueses, libaneses e também outras nacionalidades. Também nos anos 60 e anos 70 desembarcaram aqui meus irmãos nordestinos e de outros estados do Brasil que vieram para o bairro de Itaquera em busca de uma vida melhor. A estação de Itaquera faz parte da história da vida de todas essas pessoas. Até hoje eu me lembro do áudio da estação que dizia: composição estacionada na plataforma 1 conduzirá passageiros até a estação Roosevelt. Composição estacionada na plataforma 2 conduzirá passageiros até a estação de Mogi das Cruzes. Saudades do barulho das catracas quando passava aquela multidão de gente voltando do trabalho. Os trens que circulavam na antiga estação de Itaquera foram administrados pela Central do Brasil, pela Rede Ferroviária Federal, pela CBTU e também pela CPTM. Aqui podemos ver imagens do antigo trem subúrbio da Central do Brasil, que circulava pela região de Itaquera nos anos 50. Agora imagens do interior do trem da CBTU circulando pela região de Itaquera nos anos 80. Nos anos 80 e anos 90, a estação de Itaquera continuava trazendo progresso ao bairro. Mal sabiam seus passageiros que esta estação histórica deixaria de existir alguns anos mais tarde. Ao lado da antiga estação se formou o centro de Itaquera, que hoje infelizmente não tem mais a estação. Em uma das festividades do bairro de Itaquera em 1987, a Maria Fumaça da Central do Brasil circulou pela estação. Um dia inesquecível. Ali próximo da estação foi construído nos anos 30 a casa do chefe da estação de trem de Itaquera. A casa servia de moradia e escritório para o chefe da estação. Chegou a ser ocupada por moradores de rua e vendedores ambulantes por algum tempo. Já passou por várias reformas e atualmente, em 2023, está em reforma novamente. A casa do chefe da estação é o único prédio histórico da ferrovia que se mantém em pé ainda no bairro de Itaquera.
A estação Itaquera foi desativada no ano 2000. Nessas fotos do ano de 2003, podemos ver o total abandono da estação. No ano de 2004 foram retirados os trilhos, pois no local seria construído a ligação da Radial Leste do metrô Itaquera até Guaianazes. Em junho de 2004 começou então a demolição da estação Itaquera. Para ser exato, a demolição começou na madrugada do dia 4 de junho de 2004. Neste dia, não foi demolido apenas o prédio da estação. Neste dia, foi demolido também a história de muitos itaquerenses. Foi demolido uma parte da história da Ferrovia do Brasil. Foi demolida, talvez, a maior parte da história do bairro de Itaquera. Para muitas pessoas, vendo a destruição da estação, é como se fosse perder um parente muito próximo. Foi levado ao chão a história de milhares e milhares de migrantes e imigrantes que trouxeram progresso para o bairro de Itaquera. Eu sou a favor do progresso, sim, sempre. Também sou a favor da preservação da história e do patrimônio histórico-cultural. Será que não existia outra maneira de construir a Radial Leste sem ter que destruir a antiga estação de trem de Itaquera? Antes de demolir a estação, será que os políticos da época conversaram com os moradores e os comerciantes para saber a melhor coisa a fazer? Uma coisa é certa, a estação de trem foi demolida e o centro antigo ao redor da estação nunca mais será como era antes, com aquele grande movimento de pessoas circulando para esta estação, com posição com destino à estação Roosevelt. Circulando para esta estação, com posição com destino à estação Mogi das Cruzes. Com posição estacionada na plataforma 1, conduzirá passageiros até a estação Roosevelt. Com posição estacionada na plataforma 2, conduzirá passageiros até a estação Mogi das Cruzes. Com posição estacionada na mente de pessoas que não têm consciência da preservação da história, serão conduzidas a um futuro incerto. Quando falamos de estação de trem no bairro de Itaquera, não podemos esquecer da estação Parada 15 de Novembro. A estação Parada 15 de Novembro foi inaugurada no dia 29 de julho de 1926. A estação Parada 15 de Novembro foi reivindicada pelos moradores da Vila Progresso. Os moradores travaram uma grande luta e fizeram até barricadas, reivindicando a estação Parada 15 de Novembro nos anos 20. Antes da inauguração da estação, os moradores da Vila Progresso precisavam caminhar até a estação de Itaquera para pegar o trem. O antigo nome da região era Fazenda Figueira Grande. Com a inauguração da estação, a parte alta da fazenda virou Parada 15 e a parte baixa continuou como Vila Progresso, nome derivado da companhia Progresso Paulista. A estação 15 de Novembro teve o mesmo destino que a estação de Itaquera. Também foi demolida para a construção da Avenida Radial Leste. Podemos ver aí operários desmontando a estação. O bairro 15 de Novembro e Vila Progresso também fazem parte de Itaquera.
Outra estação que também faz parte de Itaquera é a Estação Arthur Alvim. A Estação Arthur Alvim foi inaugurada no dia 19 de agosto de 1921. Nesta imagem podemos ver algumas casas de uma foto tirada da plataforma da estação de Arthur Alvim em 1943. Também em 1943 inicia-se o empreendimento imobiliário A.E. Carvalho. Aqui podemos ver a antiga passagem sob os trilhos na estação de trem de Arthur Alvim no ano de 1978. Aqui podemos ver as obras da estação de metrô ao lado da estação de trem de Arthur Alvim no ano de 1986. Nesta imagem do ano de 1987, podemos ver as obras do metrô Arthur Alvim e também as obras do túnel que liga a Radial Leste à Avenida Águia de Aia. No ano de 1988, a estação de trem Arthur Alvim foi reformada para fazer integração com a estação de metrô, que foi inaugurada no mesmo ano. Nesta imagem, podemos ver a nova estação do metrô de Arthur Alvim, a Avenida Águia de Aia, a Radial Leste, a Coab 1 e também o metrô Itaquera aos fundos. A estação de trem de Arthur Alvim foi desativada em maio do ano de 2000. Os ônibus também fazem parte da história de Itaquera, e lá nos anos 40 eles já circulavam pelo bairro. Uma jardineira na Avenida Itaquera em 1952. Aqui, o Sr. Gabriel Maltoni e seus amigos de trabalho em frente a uma jardineira nos anos 50 no bairro de Itaquera. Entre os anos 50 e anos 70, o mais conhecido no bairro era o Viação Itaquera, conhecido como Itaquerinha. O Itaquerinha fazia também a linha Guaianazes-Largo da Concórdia. Após o fechamento do Viação Itaquera nos anos 70, esta linha passou a ser operada pela CMTC. Nesta imagem podemos ver um veículo da CMTC da linha 312T Guaianazes-Largo da Concórdia envolvido em um pequeno acidente ali próximo ao Hospital Santa Marcelina. Nos anos 70, não havia muitas opções de transporte, e a dificuldade era muito grande para entrar nos ônibus da Viação Itaquera. Nesta imagem, podemos ver um Viação Itaquerinha parado no Parque Dom Pedro nos anos 70. Viação Itaquera inaugurando uma nova linha no bairro de Itaquera em 1966. Olha aí o Viação Itaquerinha na linha Vila Carmozina nos anos 70. Aqui um Viação Itaquera próximo à Estação da Luz também nos anos 70. Olha aí imagens da garagem do Viação Itaquera ali na rua Carolina Fonseca nos anos 70. Aqui podemos ver os fundos da garagem do Viação Itaquera, lá no Rio Jacu, em 1971. Nesta imagem podemos ver o antigo crachá do Viação Itaquera, que pertence ao meu amigo Gival, que também foi motorista da CMTC.
Em agosto de 1977, foi decretada a falência do Viação Itaquerinha, depois de ter 80% de sua frota apreendida pela CMTC e não ter condições de circular. Vamos ver agora algumas linhas antigas que circulavam pelo bairro de Itaquera. A empresa Viação Tabu, em consórcio com a Pompeia, também ficou com algumas linhas da Viação Itaquera. Vamos ver agora imagens do Viação Tabu fazendo as linhas de Itaquera nos anos 80 e anos 90. A empresa Viação São José também circulou por muitos anos no bairro de Itaquera. Olha aí a empresa Penha São Miguel, também circulou por muito tempo em Itaquera. Nesta imagem podemos ver um ônibus da empresa Talgo, fazendo a linha 3686 Jardim São Paulo Parque Dom Pedro, subindo o tobogã da 15, ali próximo o Planalto, em 1992. E por falar na linha 3686, está ele aí, o grande Volvo da CMTC, que circulou por muitos anos nesta linha e cortava ali todo o bairro de Itaquera. Olha aí o motorista da linha 3686 da CMTC, meu amigo motorista Joel, também trabalhou no Viação Ferraz. Olha aí o Volvo da CMTC na linha 3686, passando por Arthur Alvim em 1986. Aqui um veículo da CMTC na linha 373P, Jardim São Paulo, metrô Itaquera, em 1988. Olha aí o Volvo da CMTC lá no José Bonifácio, também em 1988. Nesta imagem, meu amigo Fábio Colares e seus amigos da CMTC no bairro de Itaquera, em 1988. No início dos anos 80, onde é hoje o terminal Air Carvalho, foi construída a garagem da CMTC, conhecida como GSM. A garagem GSM era uma das 11 garagens da CMTC, e hoje quem opera a garagem é a empresa Metrópole Paulista. O povo de Itaquera era um povo guerreiro, nunca perdia um dia de trabalho. Ele pegava o busão, nem que fosse num para-choque. Outra empresa inesquecível que também circulou por muitos e muitos anos no bairro de Itaquera foi o Viação Ferraz.
Viação Ferraz passando pelo Parque do Carmo nos anos 70. Olha aí o Viação Ferraz passando pelo Parque do Carmo em 1989, ali próximo à Avenida Aricanduva. Aqui o Viação Ferraz passando em frente ao portão de entrada do Parque do Carmo nos anos 80. Viação Ferraz saindo do metrô Itaquera em 1999. Notem que ainda não existia o Itaquerão. Nesta imagem podemos ver um ônibus da Viação Ferraz saindo do antigo túnel que tinha no centro de Itaquera. No lado esquerdo podemos ver um veículo também da Viação Tabu. Aqui podemos ver um veículo Viação Ferraz descendo a rua Gregório Ramalho quando era mão dupla, entrando na Aureliano Barreiros. Podemos ver também aos fundos o Parquinho Marisa, que posteriormente veio para este terreno à frente. Olha aí um veículo Viação Ferraz no metrô Itaquera em 1998. Um veículo Viação Ferraz subindo o tobogã da 15, próximo ao Hospital Planalto em 1998. Este Viação Ferraz está descendo a rua Augusto Carlos Baumann, em frente ao Hospital Planalto, em 1997. No bairro de Itaquera havia um parquinho que se chamava Damasco. Depois de algum tempo passou a se chamar Parque Marisa. É um dos parques mais antigos da Zona Leste e funciona há mais de 50 anos. Até o Play Center faliu, mas o Parquinho Marisa de Itaquera continua firme e forte. A Pedreira de Itaquera também fez parte do progresso do bairro. A Pedreira de Itaquera não fornecia material apenas para o bairro de Itaquera, mas sim para todos os bairros da capital de São Paulo. Os moradores mais antigos do bairro de Itaquera dizem que o barulho das explosões da pedreira era ensurdecedor. Lembrando que a origem do nome Itaquera significa pedra dura. Nesta imagem podemos ver a Pedreira de Itaquera em 1990 e aqui a Pedreira de Itaquera já em 2006. Olha aí a Capela do Carmo, construída no bairro de Itaquera por volta de 1890. Já nos anos 20 podemos ver imagens das obras da Igreja Nossa Senhora do Carmo. A Igreja Nossa Senhora do Carmo de Itaquera foi fundada no ano de 1928. As terras que abrigam a igreja foram doadas através de sesmarias. Lotes de terras distribuídos a um beneficiário em nome do rei de Portugal, com o objetivo de cultivar terras virgens aos padres carmelitas. Personagens importantes do bairro de Itaquera participaram e ajudaram muito na obra da igreja. Américo Salvador Novelli, Coronel Francisco Rodrigues Sickler, Sábado D'Angelo, Miguel Mastrocola, entre outros. O Coronel Bento Pires doou para as freiras a sua casa, onde hoje fica o Colégio das Pequenas Irmãs da Divina Providência. E por falar em Sábado D'Angelo, olha aí o casarão da rua Sábado D'Angelo. Mas quem foi Sábado D'Angelo? Sábado D'Angelo, um imigrante italiano que veio para o Brasil no final do século XIX. Ele foi um grande empresário no ramo de tabaco.
Ele era dono da fábrica de cigarros Sudã. Sábado d'Angelo foi uma das maiores personalidades do bairro de Itaquera. Tinha um carinho e uma dedicação muito grande ao bairro. Sábado d'Angelo faleceu no dia 8 de dezembro de 1938. O casarão ficou sob os cuidados da viúva Anita Pastore. Em março de 2018, o casarão foi oficialmente tombado pelo Conselho Municipal de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo. Passando pelo local esta semana, pude ver de perto como é lindo esta obra de arte que pertence ao bairro de Itaquera. E por falar em obra de arte e preservação, Itaquera também tem o Parque do Carmo. O Parque do Carmo é uma das poucas áreas verdes da zona leste de São Paulo. O Parque do Carmo era uma fazenda e pertencia ao senhor Oscar Americano. Após o falecimento do senhor Oscar Americano em 1974, a família vendeu a propriedade para a Prefeitura de São Paulo. O Parque do Carmo tem áreas de fazenda e 390 mil metros quadrados de mata atlântica preservada. No local existem espécies nativas como pau de tucano, o angico e o passuaré. Muitos shows também já foram realizados no Parque do Carmo, como esse da Xuxa em 1997. Olha aí o show do Tim Maia no Parque do Carmo em 1988. Você sabia que este casarão era um seminário da Igreja Católica que formava padres e ficava no bairro de Itaquera? Pois é, infelizmente, este casarão também foi demolido e hoje no local funciona o Hospital Planalto. Olha aí a abertura da Estrada do Pêssego em 1905. Aqui a Estrada do Pêssego já nos anos 60. Obras de duplicação da Avenida Águia de Aia em 1974. Olha aí a Avenida Imperador nos anos 20. Estrada de Itaquera em 1928. Estrada de Itaquera nos anos 30. Avenida Itaquera nos anos 40. Avenida Campanella, próximo ao Jardim Itapemirim, em 1948. Olha aí a Avenida Itaquera com a Avenida Líder, em 1929. Avenida Maria Luísa Americano, em 1964. Jardim Santa Adelaide, em 1969. Rua Tomaso Ferrara, em 1978. Acima podemos ver o mesmo local em 2023. Olha aí a antiga ponte que ligava os bairros da Vila Regina e Vila Santana nos anos 70. Você sabia que o bairro de Itaquera já teve um coreto? E este mesmo coreto era muito agitado aos finais de semana. No coreto de Itaquera eram realizados shows musicais e também eventos do carnaval. O coreto de Itaquera ficava no cruzamento das ruas Augusto Carlos Bauman e Álvaro de Mendonça, ali próximo do Elite Itaquerense. O coreto foi retirado devido a muitos acidentes no local. Poderia ter sido preservado e instalado em outro local de Itaquera, preservando assim a sua história e a história do bairro. Vamos ver agora como estava a Coab José Bonifácio nos anos 80.
Nos anos 90 foram iniciadas as obras da Estação José Bonifácio. No dia 27 de maio do ano 2000, foi inaugurada então a Estação José Bonifácio. Vamos ver agora como estava a Coab 1 nos anos 80. Nesta imagem dos anos 80 da Coab 1, podemos ver as obras do metrô Arthur Alvim e também da Avenida Radial Leste. Esta imagem dos anos 80 mostra o início das obras do metrô Itaquera e também da Avenida Radial Leste ao lado da Coab 1. Mais uma imagem dos anos 80 que mostra as obras do futuro metrô Itaquera, da Radial Leste, e o Itaquerão nem sonhava em existir ainda. À direita podemos ver os prédios da Coab 1 e à esquerda os trilhos que ligavam as antigas estações de trem Arthur Alvim e Itaquera. Obras do metrô Itaquera em 1984. Obras do metrô Itaquera em 1986. Nesta imagem podemos ver que as obras do metrô Itaquera já estão bem adiantadas. Em 1988 foi inaugurado então a tão sonhada e esperada estação de metrô Itaquera. Olha aí a Casa de Conserva Setor Leste, na Avenida Pires do Rio, em 1925. Hoje funciona o Colégio Dantas. Olha aí o Centro Educacional e Esportivo Rume de Ranieri. Ficava na Avenida Afonso de Sampaio e Souza, em Itaquera. Olha aí as obras de retificação dos trilhos entre as estações Guaianazes e Itaquera nos anos 30. Imagens da Estrada de Ferro de Itaquera nos anos 50. Olha aí um campo de futebol em Itaquera no ano de 1921. E por falar em futebol, não podemos esquecer que em Itaquera tem o Elite Itaquerense desde 1922. Olha aí a Rua São Teodoro com a Estrada do Pêssego em 1959. Aqui podemos ver o início da Rua São Teodoro com a Estrada do Pêssego em 1965. Olha aí os comerciantes de Itaquera nos anos 60. Nesta imagem podemos ver as candidatas da Rainha do Pêssego, festa tradicional realizada no bairro de Itaquera nos anos 50. Nesta imagem podemos ver o então governador Jânio Quadros ao lado da Rainha da Festa em Itaquera 1957. Imagens das antigas lavouras de café no bairro de Itaquera em 1902 e 1940. Aqui a primeira delegacia de Itaquera, na Rua Municipal nos anos 30. Na foto acima, o 32DP, delegacia atual do bairro de Itaquera, ano 2023. Olha aí a feira da colônia japonesa, ali na Rua Gregório Ramalho, nos anos 50. Aqui podemos ver a primeira agência dos Correios de Itaquera nos anos 40. Olha aí a empresa NIF do Brasil, em 1955, ali na Avenida Pires do Rio, no bairro de Itaquera. A empresa Acumuladores NIF do Brasil empregou muita gente de Itaquera por muitos anos. Rua Gregório Ramalho, em 1959. Igreja de Santana, em 1912. Olha aí um carro de boi
ao lado da Igreja de Santana, em 1945. O bairro de Itaquera também já teve o seu cinema, como podemos ver nesta imagem dos anos 50. Em cartaz no cinema de Itaquera, o filme do Mazzaropi e o Baile da Juventude. Fábrica de macarrão Pilon, em Itaquera, no ano de 1968. Usina de lixo de Itaquera, no ano de 1956. Padaria e Confeitaria Gaspar, na rua 25 de março, no ano de 1935. Avenida Campanella com Viega de Menezes. O local hoje fica o Boi do Povo e a padaria Amsterdã, foto de 1968. Olha aí o bairro de Itaquera sendo loteado nos anos 50. Foto da estação de trem e da rua Gregório Ramalho, também nos anos 50. Uma família ao lado de um Gordini, na Avenida Jacopêssego, em 1966. Hoje no local funciona o McDonald's. Mercadinho do Seu Jorge, Avenida Campanella, em frente ao Cibracon, em 1960. Olha a garotada brincando aí no Rio Jacu, próximo à garagem Itaquera, nos anos 50. Nestas imagens podemos ver a fábrica de canetas Pilote, na Avenida Pires do Rio, nos anos 50 e também nos anos 60. Mercadinho Central de Itaquera, nos anos 50. Centro de Itaquera, nos anos 50. Olha aí o primeiro posto de gasolina de Itaquera, nos anos 50. Aqui um grupo escolar de Itaquera, também nos anos 50. Primeiro cartório imobiliária e loja nipônica, Itaquera, anos 50. Olha aí a Praça da Estação de Itaquera, em 1965. Vista do bairro de Itaquera, em 1971. Escola Álvares de Azevedo, em Itaquera, em 1979. Avenida Itaquera, ali próximo ao Jardim Fernandes, em 1980. Olha aí o Jardim Santa Rita, em Itaquera, no ano de 1984. Obras do metrô e do túnel Arthur Alvim, em 1986. Centro de Itaquera, em 1986. Imagem do supermercado Agosto, ali na Avenida Imperador, em 1986. Na época ainda não existia a Avenida Jacopêssego. Olha aí a Avenida Campanella, no centro de Itaquera, em 1986. Avenida Itaquera, em 1987. No bairro de Itaquera, temos também o Sesc, foto de 1999. No bairro de Itaquera, foi construída também a Estação Dom Bosco. Ela foi inaugurada no dia 27 de abril do ano 2000. Eu sou Laércio Dart. Se você gostou do vídeo, dê um like e se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo.